Agora, vamos para a formatação do parágrafo do texto. Então, eu vou arrumar agora todo o alinhamento do meu texto. Então, aqui a gente vai iniciar pelo título. Eu vou selecionar o meu título. E a primeira coisa que a gente vai mexer aqui, ó, é nesses alinhamentos. Para o Word, eu tenho 4 alinhamentos diferentes. Eu tenho esse primeiro, que é o texto todo à esquerda, que é como ele está agora. Eu tenho esse daqui, que é o centralizar, que é o meu texto, ele vai ficar no meio. Eu tenho esse daqui, que é o alinhamento à direita, que ele vai ficar todo o meu texto à direita, no meu caso aqui o título, porque é o que está selecionado. E por último, que é o justificado, que ele vai se organizar e se uniformizar entre a folha, ou seja, ele não fica nem à direita, nem à esquerda, nem centralizado. Ele vai se ajustar à minha página. Como é o meu título, eu vou deixar ele aqui centralizado. E aí vocês percebem que na hora que eu cliquei, o meu texto ficou mais para o meio. Vou deixar ele aqui num tamanho um pouquinho maior, porque ele é meu título. Aqui embaixo, eu vou selecionar todo o meu texto. Selecionei lá o meu texto. E aí aqui, ó, eu preciso de arrumar o meu texto. Eu vou deixar ele justificado. Então, à esquerda, à direita, ao meio. Só que eu vou deixar esse daqui justificado. Aqui do lado, eu tenho a opção do espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linha é o espaçamento que se dá entre uma linha e outra. Eu vou selecionar só o primeiro parágrafo aqui, o primeiro trecho. Vou vir aqui no alinhamento, no espaçamento, só para vocês verem como que funciona. Então, aqui com 1,15, 1,5, que é a BNT. Conforme eu vou aumentando, ó, ele vai dando o espaçamento entre uma linha e outra. O padrão da norma ABNT é 1,5. Então, eu vou deixar esse daqui 1,5. A fonte, eu vou deixar numa fonte Arial. Então, eu vou vir aqui na fonte, colocar aqui Arial. Tamanho, eu vou deixar o tamanho 12. Digitei o 12, apertei o Enter. Ele já vai ficando bem diferente do restante do texto, ó. Aqui em seguida, eu tenho as opções de marcadores de texto ou numerações. Vou colocar aqui na primeira linha, aqui antes do N. Cliquei onde eu quero o meu marcador. Eu clico aqui do lado e ele tem as opções de marcadores para mim. Então, eu tenho setinha, eu tenho outros tipos de símbolos. O mais utilizado é essa bolinha aqui. Vou colocar ela então. Olha lá, ela fica com a bolinha, ok? Aqui do lado, eu tenho a opção se eu quisesse colocar de numeração. Então, eu posso colocar número 1, número 2, A, B, tenho números romanos também, tá? Só vocês colocarem aí a opção, ou nenhuma. Vou colocar essa daqui, ó, número 1, um pontinho. E aí, ele ficou lá no meu texto. Deu para entender? Professora, eu não quero isso daqui, como é que eu faço para tirar? É só eu clicar aqui na frente do N, volto e tenho a opção nenhum. E aí eu clico, ele vai sumir. Aqui com o meu texto selecionado, ó, vou selecionar só o primeiro trecho, o restante do texto não está selecionado. Aqui eu tenho as opções do recuo do texto, então eu consigo mover ele de acordo com os parágrafos. Então ele vai ter o parâmetro da margem, e aí eu consigo colocar, aumentar ou diminuir o recuo. Eu só vou seguir aqui a setinha. Então, cliquei para o lado, o texto vem para o lado. Cliquei para o outro, ele volta. Em seguida aqui, eu tenho as opções. Tem um baldinho, que é a cor. Então, se eu selecionar aqui, ó, vier no baldinho e pintar, ele vai pintar o fundo do meu texto, ó. Vou colocar esse azul, que dá para enxergar bem. Aqui do lado, eu tenho as minhas bordas do texto. Então, eu consigo contornar o meu texto, ó. Vou colocar só em cima, só embaixo, só do lado ou nele inteiro. Então, eu faço um retângulo ao redor do meu texto. E aí, ele vai ficar assim, ó. Esse daqui é um contorno das bordas do texto. Por que ele foi só nesse trechinho aqui? Porque somente esse trecho ele estava selecionado.
Em seguida, aqui, ó, com o meu texto selecionado, ele não vai acontecer muita coisa porque eu não tenho uma lista. Esse daqui é para mim classificar. Então, ele vai organizar em ordem alfabética o meu texto. Então, aqui, como eu não tenho uma lista, eu preciso de uma lista para mim conseguir montar. Então, como se fosse uma lista de chamada. Tivesse lá o nome Adriana, Aline, Bruna, e aí ele ia conseguir classificar esse texto. Como são muitas palavras aqui, ele vai acabar bagunçando o meu texto, ok? Aqui do ladinho, eu tenho a opção de mostrar parágrafos. Toda vez que eu clico nesse botão aqui, ó, no meu texto, ele vai aparecer vários ícones, igual a esse. Então, ele está mostrando cada vez que eu pulei a linha, cada vez que eu dei um espaço, ó, o espaço são as bolinhas. Tá vendo? Tem um monte de pinguinho agora no meu texto. Isso daqui são os espaços que eu dei no texto. Então, tem uma palavra, um espaço, vírgula, olha lá como que ficou o meu texto. Então, na hora de você imprimir, isso daqui ele não vai sair. Ele só está te informando quantas vezes você pulou linha. No caso aqui, eu pulei 2 linhas. Digitei o texto, olha lá os espacinhos. Aqui eu terminei o texto, pulei a linha de novo e continuei meu texto. Para cada vez que eu pular a linha, ele vai aparecer isso daqui. Não quero isso daqui, professora. É só clicar de volta e ele vai sumir. Um outro jeito de fazer a formatação do parágrafo do texto é por aqui, ó. Então, eu vou selecionar aqui um outro trecho. Vou vir aqui, ó, nessa parte da configuração, bem pequenininha aqui, ó. E ele abre a janela e tem tudo lá que eu expliquei, nos botões. E aí, você pode movimentar o texto por aqui também. Então, tem ainda o recuo, eu tenho o alinhamento, eu tenho os espaçamentos da linha, entre outras coisas aqui, que eu também já tinha arrumado.